Olá, pessoal. Boa tarde, né? Eu espero que vocês estejam bem. Pessoal, ontem eu comecei um vídeo em que eu tô fazendo uma série de vídeos essa semana sobre coisas que as pessoas querem que você engula no casamento. Isso mesmo. Coisas que as pessoas querem que você faça e que não faz mais sentido. Mas elas querem que você engula porque é fácil mandar os outros engolir as coisas, né? Mas fazer ninguém quer. E hoje eu vim com a parte 2. Ontem eu iniciei a parte um. E eu coloquei três coisas que a sociedade quer que você engula no casamento, no relacionamento. Lembrando que serve tanto para a parte feminina como masculina, tá, gente? Aqui nos meus vídeos, eu não gosto de fazer aquele negócio assim de homem ficar contra a mulher, mulher ficar contra homem. Toda vez que eu faço crítica, aponto erro, eu tanto aponto erro da mulher como também do homem no relacionamento. Porque eu já fiz vídeos outrora, né? Faz alguns meses atrás, eu já fiz vídeos sobre relacionamento. E eu nunca puxo brasa pra sardinha nem da mulher nem do homem. Tanto que eu fiz um que eu apontei os erros de um e apontei os erros do outro. Só que hoje aqui não é para apontar erro, mas é para alertar e você tomar cuidado, porque tem coisa que as pessoas querem que você faça, que você engula seco sem água. E não faz sentido aceitar isso no casamento, tá bom? Mas eu quero mais que você saiba que depende da sua opinião, o que você achar. Você não é obrigado a pensar igual a mim, tá bom? Eu não tô aqui para incentivar ninguém a divorciar, nem sair do casamento. Cada um faz o que achar melhor para si, mas dentro de um relacionamento, gente, tem certas coisas que a gente não tem que engolir. Estamos em outros tempos, certo? Os princípios do casamento, o respeito, a honestidade e a justiça, sim. Mas existem certas coisas que querem colocar a goela abaixo da gente que a gente não tem que aceitar. Vamos lá com mais três coisas. Ontem eu falei uma, né? Comecei ontem com a parte um. Agora eu vou falar a parte 2 do vídeo, porque não dá para falar tudo no vídeo só, né? Eu vou ter que fazer vários vídeos durante a semana. Então, se você quer acompanhar desde o princípio, procura a parte um do vídeo. Essa é a parte 2, tá bom? Olha lá. Vamos lá. A primeira coisa dessa parte 2 que a sociedade quer que você engula no casamento. Que os casamentos antigamente duravam. E você tem que fazer o casamento durar a qualquer custo. Gente, antigamente, eu vou falar aqui rasgado. Eu não vou aqui nem colocar panos quentes. Os casamentos antigamente duravam, sabe por quê? Porque era um casamento de aparência. O que, Ana Maria? Era casamento de 50 anos, de 60. Meu avô ficou 50 anos casado, minha avó. Poucos casamentos, gente, duravam por amor. Certo? A maioria era conveniência. Para começar, as moças não casavam com quem amava. Casava com aquele rapaz que tinha um dote melhor, uma condição financeira melhor, porque eram os pais que arrumavam o casamento. E às vezes, quando os pais não conseguiam arrumar um casamento bom para as filhas, com aquele cara que tinha condições financeiras na cidade ou na região, arrumava aquele cara que era considerado mais ou menos, né? Que pudesse tomar conta da filha quando os pais fossem embora. Às vezes o pai não era um tutor, né? Às vezes era um tio, era um irmão mais velho, entendeu? Então, as moças, gente, antigamente, elas não tinham opção de casar com quem amava. Poucas podiam casar com o homem que amava, porque era a família que arranjava. Agora imagine, como que um casamento vai ser feliz se você está casando com uma pessoa que o outro quer que você case? Né? Você tinha que dormir com uma pessoa que você não amava, você tinha que beijar, você tinha que viver o resto da vida com aquela pessoa, mesmo que aquela pessoa te batesse. Gente, antigamente era assim, não é como hoje, né? Quando o casamento não dá certo, as mulheres estão emancipadas, estão espertas. O primeiro sinal, muitas vezes, de desrespeito, né? A mulher já sai fora, já vai morar sozinha, aluga uma casa, leva os filhos, porque hoje em dia, gente, a sociedade mudou. Apesar, né, que tem alguns casos, né, que a mulher com vergonha fica suportando, mas já são os casos menores. Mas antigamente, gente, a maioria, mais do que 50% da mulher, ela era obrigada a viver com o homem até o momento do final da vida dele. Entendeu? Porque senão ela era considerada uma mulher fracassada. Se ela voltasse para casa dos pais depois de um casamento não dar certo, os pais não queriam mais acolher ela. A maioria dos pais falava assim, ó, você vai ter que dar certo agora com o seu marido. Ela não poderia voltar para casa da sogra,
Para morar sozinha, gente, muito menos, muito difícil, porque se você for ver, pergunta para as pessoas bem mais velhas do que eu, que tem 80 anos, 70, né? Na década de 60, 50, não tinha esse negócio de tanto divórcio assim, não. Eu nem sei se. Eu acho que os divórcios, gente, estavam começando ainda. Mas era raridade, tá bom? Então, na maioria, a moça tinha que aguentar até o fim. Aquele cara que batia, aquele cara que na maioria das vezes tinha outra família, entendeu? Porque a sociedade, gente, impunha isso. A mulher não trabalhava. Não é como hoje que a mulher pode assumir várias carreiras. Para onde que ela ia com um monte de filho? Né? Tinha uma ou outra que às vezes era mais ousada, né? Mais corajosa, fugia de casa, né? Ou se atrevia a enfrentar o preconceito da sociedade, as pessoas apontando ela como fracassada e outras coisas mais, né? Porque não era só nome de fracassada antigamente que a mulher recebia. Ela recebia nome de mulher sem valor, mulher, né, ociosa, porque eu não posso usar uma palavra aqui mais forte. Gente, as pessoas da sociedade não queriam nem ter amizade com mulher que era divorciada. Era como se ela tivesse, gente, uma doença incurável. Procura ler um pouquinho mais sobre a história da emancipação das mulheres para você ver. Eu não tô falando coisa de novela nem de filme, não. Porque a vida, gente, era assim. Era uma coisa cultural, tá? E demorou de ser quebrada. Então, lógico, o casamento durava. Durava 40, 50, 60, sei lá, até quando vivesse. Mas durava como? Com infelicidade. Agora me diz, o que que adianta uma pessoa viver num casamento de 40, 50 anos, mas um casamento de merda, apanhando, sendo agredida, e às vezes o contrário também. Gente, antigamente, debaixo dos panos, nas pessoas casadas, né, com as pessoas casadas, acontecia coisa que você nem imaginava. Às vezes a própria mulher, ela não tinha vida social, ela não tinha direito a ir sozinha para os lugares, no baile, mas às vezes ela também traía. Às vezes com gente da própria família, do parentesco. Para você ver, gente, era muita hipocrisia, tá? Ainda tem hoje umas pessoas que fazem um vídeo aqui no YouTube dizendo: ah, os casamentos antigamente duravam mais que hoje. Lógico, às custas do sofrimento da mulher. Durava às custas de aparência. O que adianta ter um casamento de merda, de aparência? Desculpe a palavra. Porque era a palavra que definia como eram os casamentos antigamente. E poucos casamentos eram felizes. Ana Maria, ninguém era feliz no casamento? Era, mas a maioria era casamento arranjado. Tá bom? Gente, eu conheci pessoas da minha família, por parte assim da minha mãe, entendeu? Da família, de parentesco, que era casada com um homem que não queria. Só porque aquele homem dava uma casa, um sustento, e porque a família queria que casasse, vivia uma vida horrível, entendeu? Uma vida desgraçada, de miséria, apanhando. E alguém aqui vem me dizer que os casamentos duravam. É fácil durar quando a mulher que se sacrificava no casamento. Entendeu? Então é por isso que agora você já sabe porque que os casamentos duravam. A maioria, tá? Toda regra tem exceção, né? Existiam os casamentos felizes, sim, mas era isso que acontecia. Conversa com gente mais velha do que eu pra você ver, tá? Durava a base da aparência. Então é por isso que durava. E as pessoas querem que nos dias de hoje você engula isso aí. As pessoas pegam e jogam na sua cara. Ó, antigamente o casamento do meu pai durava, do meu avô durava. Mas você já perguntou se seu avô era feliz, se sua avó? Se ele tinha casado com a pessoa dos sonhos? O casamento dos seus pais, será que foi por amor? Eu acredito que alguns foram, mas a maioria não, tá bom? Então não joga essa em cima dos outros. Outra coisa, a mulher, ela tem que manter o casamento, você tem que manter o casamento por causa dos seus filhos. Tanto o homem como a mulher. Gente, isso é uma coisa, uma mentira que as pessoas ficam jogando ainda no dia de hoje, né? Ah, você tem filhos, não se separa não. Gente, quando o casamento vai mal, os primeiros a observar são os filhos. Só que os filhos não falam nada. Mesmo criança, as crianças percebem quando o casal não vive bem. E quando o casamento é de verdade ou de mentira. E a criança sofre muito mais num casamento de mentira do que quando os pais se divorciam. Você pensa que se você se divorciar vai ser pior para o seu filho? Pior é no casamento os filhos ficar presenciando as brigas, o desrespeito e outras coisas mais que a gente tanto vê aí nos noticiários, tá bom? Gente, não coloca
os filhos como desculpa, como bengala para manter casamento, não. Porque filho, gente, não mantém casamento. E são os que mais sofrem. E tem gente que tem uma mentalidade antiga que está querendo usar os filhos como desculpa para continuar num casamento que a pessoa sabe que já está falido, tá bom? Isso aí queriam que você engolisse essa. A última coisa para terminar, que o vídeo está ficando longo. Ó, a mulher, ela tem que sozinha edificar a casa dela. Gente, muitos evangélicos, né? Eu falo evangélico porque são eles que usam esse versículo. Nada contra a pessoa, gente, mas contra a pessoa ela interpretar errado, né? Da maneira que não deveria esse versículo. Que a mulher sábia edifica a sua casa. Ana Maria, mas está escrito na Bíblia, tá? Gente, quando Salomão falou que a mulher sábia edifica a casa, você tem que observar, gente, em que época ele falou isso. Como qualquer outro versículo. Não esqueça que Salomão, gente, ele foi criado numa época que não era a época de hoje. Tem muitas coisas que estão na Bíblia que são declarações que o homem fez. Ah, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? É, mas às vezes são observações, gente, que o homem fez levando em consideração a época que ele estava vivendo, né? Como que eram os costumes. Era uma coisa cultural. Por isso que ele atribuía isso à mulher. Mas em nenhum momento também a Bíblia diz que é só a mulher que tem que edificar a casa. A mulher edifica a casa, sim, mas ela não é responsável sozinha por o casamento não funcionar, não. Tem muitos homens que usam até isso aí, principalmente aqueles homens religiosos, né? Muitos pastores que ensinam isso, né? Que é para a mulher, ela pega toda a responsabilidade sozinha da casa, e quando alguma coisa dá errado, a mulher que é culpada. Gente, essa sociedade é podre, né? É hipócrita, né? Gente, a mulher edifica a casa, mas o homem também edifica. Porque casamento é uma coisa feita por dois, gente. Deus não seria injusto. Perdão, gente. Eu ainda tô com gripe. Deus não seria injusto a ponto de jogar um fardo em cima da mulher. O casamento, para dar certo, precisa dos dois. Os dois têm que trabalhar. Eu já falei isso em outros vídeos que eu fiz. Para de ficar jogando a responsabilidade em cima da mulher. Ou em cima do homem. O fato do homem e da mulher terem papéis definidos, né? Mas não significa, gente, que a responsabilidade toda tem que cair de um lado. A mesma mulher que cria o filho, que trabalha para ajudar o marido, edifica a casa, mas o mesmo homem também que trabalha fora tem que ajudar também a edificar a casa, não só no sentido espiritual, né? Como também no sentido de ensinar os filhos, de educar. Tem gente que joga isso em cima da mulher. É muito fácil, né? Ah, Ana Maria, a mulher sabe edifica a sua casa. As pessoas repetem esses versículos aí como que está recitando uma lei, um mantra, né? Tanto que quando alguma coisa dá errada, às vezes os filhos crescem rebeldes, alguma coisa. Aí, ó, foi ela que não soube edificar a casa. Ah, se houve um divórcio, foi ela que não soube edificar. Mas vem cá, gente. A mulher, ela é casada sozinha? O homem também tem o papel dele de edificar, gente. Esse versículo da Bíblia não é desculpa para você jogar um jugo em cima das costas da mulher e achar que ela tem que fazer tudo sozinha, não. Essa sociedade, gente, ela é uma sociedade muito julgadora, né? Eu não sou a favor que julgue nem homem nem mulher. É os dois, gente. Os dois têm que trabalhar pelo casamento em tudo. Financeiramente falando, espiritualmente, no que diz respeito às contas, no que diz respeito à organização do lar. Para com esse negócio. Os dois edificam a casa. Tá bom? Eu vou parar por aqui, porque amanhã eu vou fazer outro vídeo falando sobre coisas que as pessoas querem que você engula no relacionamento, tá bom? E você não é obrigado a engolir isso aí não, porque é muito fácil, né? As pessoas falar o que você tem que fazer, mas elas mesmas não querem fazer. Se você gostou, deixa seu like, compartilhe, tá? E muito obrigado pela sua atenção. Lembrando, gente, que aqui é minha opinião, tá bom? É uma reflexão. Se você pensa diferente, muito obrigado, né? Eu respeito sua opinião. Muito obrigado e até mais.